Então, vamos a uma gravação de aula, né? Em tempos de pandemia, nós aqui na tentativa de estar adiantando os conteúdos teóricos. Então, vamos fazer aí essa aula gravada, tá bom? Para a gente não ficar parado e dando continuidade à nossa programação. Hoje nós falaremos de mitocôndrias, agindo aí uma organela que vai estar atuando principalmente na formação e no armazenamento da energia. Energia essa necessária para todas as funções celulares, não é? Então, as mitocôndrias estão presentes aí em todos os tipos celulares. Elas podem ser mais arredondadas ou mais circulares, mais arredondadas ou mais alongadas, como aqui nessa figura. Podendo ter aí de diâmetro de 0,5 a 1 micrômetro de diâmetro e de 0,5 a 10 micrômetros de comprimento. Então, se ela é 0,5 a 0,5, ela vai ficar mais circular, tá certo? E se ela é de qualquer um desses comprimentos, desse diâmetro, até esse 10 micrômetros de comprimento, ela vai ficar mais alongada. Então, podendo variar bastante aí os formatos. Com relação à quantidade e à localização das mitocôndrias, vai depender muito do metabolismo energético. Onde demanda mais energia, vai se ter maior quantidade de mitocôndrias naquele tecido. Então, a quantidade e a localização das mitocôndrias vão estar diretamente relacionadas à questão da necessidade metabólica mesmo aí da célula. Quanto à morfologia, essa mitocôndria, ela vai apresentar duas membranas, membrana externa, membrana interna e um espaço intermembranoso que vai ser gerado justamente entre essas duas membranas, as cristas mitocondriais e a matriz. Aqui nessa figura a gente consegue visualizar as cristas aqui no interior da matriz mitocondrial. O interior é a matriz, essas são as cristas de membrana, da membrana interna, né? Aqui, ó, membrana interna que sofre invaginações para o interior da matriz, tá certo? Isso ela vai fazendo dobras, ó. Se você acompanhar uma membrana, você vai estar sempre percebendo isso. Ela faz a dobra para o interior da matriz, ela volta e continua aqui. Então, essa é a membrana interna. A externa, ela já não vai ter essas invaginações, ela vai só estar aqui envolvendo esta mitocôndria. E o espaço intermembranoso, ele é gerado aqui, ó, como está na ponta da seta aqui, ó, esse espaço que existe entre a membrana externa e a membrana interna. Como surgiram essas mitocôndrias nas células eucariontes? Há uma teoria muito bem sustentada, que é a teoria endossimbiótica da origem destas mitocôndrias. Acredita-se, né, e a hipótese é bem sustentada, que eram bactérias púrpuras que foram endocitadas, ó. Elas viviam em separados, a bactéria e a célula ancestral eucariótica. Foi endocitada, fagocitada aqui. Hoje a gente conhece esse processo como fagocitose. Ó, então ela foi envolvida, só que não foi digerida, até porque era uma célula ainda eucariótica ancestral. E foi benéfico para ambas essa coexistência aí. E isso favoreceu mais ainda essa evolução da célula eucariótica e atuando aí então como que a gente conhece hoje de mitocôndrias, fornecendo energia para a célula, fazendo respiração celular. Pode ver que ela foi se diferenciando, ó, foi criando as cristas, foi surgindo as cristas mitocondriais, ela foi sofrendo dobras, invaginações. Aqui a vermelhinha, então, que seria a membrana interna dessas mitocôndrias, e a membrana externa é essa que só hoje, né, com a que a gente tem das mitocôndrias. Isso justifica, justamente, essa teoria justifica a presença das duas membranas, a membrana externa e a membrana externa, e também que as mitocôndrias fazem divisão binária, como as bactérias também fazem. Aqui nessa figura ao lado nós temos, então, uma mitocôndria se dividindo, uma eletromicrografia evidenciando uma divisão binária aí de uma mitocôndria.
Aqui nós temos uma comparação das células procarióticas e organelas eucarióticas e também uma célula eucariótica. Tanto a célula procariótica, eucariótica e as organelas eucarióticas, mostrando o que vem sustentar aquelas evidências ali da teoria endossimbiótica, com relação aqui, olha, ao DNA, as histonas, ribossomos e o crescimento da célula ou das organelas, como acontece. Então, comparando aqui principalmente a célula procariótica com as organelas eucarióticas, pode ver o DNA circular em ambas, enquanto na eucariótica não. As histonas, não existe histona na célula procariótica, não existe histonas também nas organelas eucarióticas. Por que histonas, né? Porque tem DNA, então são organelas que apresentam DNA no seu interior, e esse DNA é bem similar ao DNA de células procarióticas. Não tem histona em ambas. Ribossomos são do mesmo tipo, 70S. Isso aqui está relacionado ao tamanho desses ribossomos. O crescimento se dá por divisão binária ou fissão binária em ambos, tanto na célula procariótica quanto nas organelas eucarióticas, enquanto aqui o crescimento na célula eucariótica é por mitose. E os ribossomos também são diferentes, do tipo 80S, e tem histonas. E o DNA é linear. Aqui evidencia por uma eletromicrografia uma mitocôndria de uma célula pancreática, evidenciando as suas outras estruturas, que já falamos até aí no slide anterior, com relação à membrana externa, membrana interna, as cristas, que são essas dobras que a membrana faz para o interior, tá certo? Ela vai se dobrando, ela vai lá, ela volta, ou ela pode ser também em forma de túbulos, pode sair em forma tubular essa membrana interna e se direcionar para a matriz. Esses granulozinhos mais escuros aqui, ó, não são ribossomos, são íons metais cálcio e magnésio. Então, a mitocôndria também pode estar armazenando cálcio e magnésio aí para a célula. Na parte fora aqui da mitocôndria temos retículo endoplasmático rugoso, ó. Tá certo? A gente verifica vários ribossomos aderidos aí nessa membrana do retículo. Então, ribossomos eucarióticos estão aqui do lado de fora. O tamanho dele pode verificar. Os grânulos de cálcio e magnésio são bem maiores. E os ribossomos dessa mitocôndria vão estar aí como alguns pontinhos bem menores também, até um pouco menor do que os eucarióticos aqui no interior, ou às vezes nem está montado, vai depender se a célula está fazendo uma tradução ou não, porque aqui quando a gente verifica esses ribossomos já montados aqui, ó, organizados na membrana do retículo, é porque eles estão fazendo a tradução, que é a síntese proteica. Com relação à morfologia da mitocôndria, então, com relação à membrana externa, ela é permeável aos solutos do citossol, é quase aquela coisa de ter uma similaridade ali, permitindo, né, a composição de citossol e passando por essa membrana externa, e que vai permitir que o espaço intermembranoso tenha quase que os mesmos conteúdos do citossol. As proteínas transmembranas é porque ela vai percorrer toda a membrana plasmática, chamada do tipo porinas, no caso aqui presentes na membrana externa da mitocôndria, que vão formar canais aquosos, permitindo a passagem de íons e de moléculas também, que um tamanho máximo permitido vai ser de 5 kilodaltons. Nessa membrana externa também terão enzimas, e essa membrana ela é semelhante à membrana plasmática. Ali na questão da teoria endossimbiótica das bactérias, quando formou aquele fagossomo, que foi feito pela fagocitose, a membrana que envolve por fora é da membrana plasmática. Então, por isso a semelhança, explicando aí o porquê de ser semelhante à membrana externa com a membrana plasmática. A membrana interna, diferente da externa, já tem uma semelhança com a membrana de bactérias, até porque ainda sustentando mais ainda essa teoria endossimbiótica. As moléculas presentes na membrana interna, ó, são ácidos graxos, são proteínas transportadoras, toda proteína que realiza transporte de membranas, ali que elas estão na membrana e fazendo transporte, ou entrando ou saindo desses compartimentos, são altamente seletivos.
Então, as proteínas são altamente seletivas ao seu conteúdo a ser transportado. Existe nesta membrana interna a cadeia transportadora de elétrons. Então, essa membrana interna, ela fica bem composta ali com bastante, com muita quantidade mesmo de proteínas referentes à cadeia transportadora de elétrons. E tem também ATP sintetase, que vai ser uma enzima importante na síntese do ATP, que é a nossa moeda energética. O espaço intermembranoso, como eu já disse, é aquele que existe entre a membrana externa e interna. O seu conteúdo é muito similar ao do citossol, até pela permissão ali da passagem da membrana externa ser bem permeável aos conteúdos aos solutos do citossol. Por isso essa similaridade entre o espaço intermembranoso e o citossol. Na matriz, que já é o interior ali da mitocôndria, vamos ter enzimas, oxigênio, adenosina de fosfato inorgânico, coenzima A, nicotinamida, adenina de fosfato, então também ali presente os NAD, FAD, as coenzimas que vão carregar elétrons, grânulos contendo cálcio e magnésio, como já foi visto no slide anterior, mostrando dentro de uma mitocôndria por eletromicrografia. Elas têm DNA, o seu DNA é circular, semelhante a de bactérias, tem seus próprios ribossomos, se tem DNA, vai ter seus RNAs mensageiros, RNAs ribossômicos e RNAs transportadores. Aí, esses são específicos da mitocôndria. 13 mensageiros, 22 transportadores e 2 ribossômicos. Esses aqui conseguem, né, esses que são próprios aí da mitocôndria, conseguem estar sintetizando, traduzindo 13 proteínas no interior da mitocôndria. Aqui mostramos então uma mitocôndria, a membrana externa, a membrana interna, as cristas, que são essas dobras da membrana para o interior, né? A membrana vai e volta, ó. Essa aqui é chamada em forma de prateleiras, ou elas podem ser tubulares, sair só os tubinhos na direção da matriz. Mostrando os DNA circulares, esse DNA aqui mostrando que ele está fazendo transcrição. Esses azulzinhos são os RNAs que estão sendo transcritos. Aqui mostrando um outro DNA que está fazendo uma replicação, fazendo cópia dele mesmo, né? Os RNAs que foram transcritos vão atuar aí na questão da tradução. Olha os ribossomos aqui montados, RNA mensageiro, né? Vai fazer a tradução, que seria a síntese proteica. Aqui mostrando as proteínas sintetizadas dentro da mitocôndria, que vão compor lá na membrana, ó. Sendo aí proteínas de membrana, que vão se ligar à membrana. E aqui de fora, essas setinhas que estão vindo de fora, são de proteínas sintetizadas no citossol. Então, no nosso núcleo, nós temos também material genético que vai sintetizar proteínas, né, que tem a informação para sintetizar proteínas a serem direcionadas para a mitocôndria. Então, a mitocôndria não é autossuficiente só com seu material genético. Ela precisa aí de aminoácidos, ela precisa de enzimas, ela precisa de enzimas do ciclo do ácido cítrico, enzimas para replicação do DNA mitocondrial, proteínas ribossomais para montar os ribossomos. Então, aí atuando, a RNA polimerase, tá certo? Então, ela não é autossuficiente, ela tem alguns constituintes aí de DNA, de RNA, de ribossomos, mas ela precisa também de informação que vem lá do núcleo. Então, a informação está no núcleo, vai ser transcrito e traduzido, e essa informação, essas proteínas serão direcionadas à mitocôndria das células. Com relação à produção de energia, aqui então
Tudo que é produzido dentro da mitocôndria, essa questão da energia, que ela é a nossa usina geradora de energia, e a nossa energia, a nossa moeda energética é o ATP, adenosina trifosfato. Então a célula utiliza essa energia. E de onde vem aí os constituintes para formar essa energia? Da glicose, esse Gzinho é a glicose, e dos ácidos graxos, então de carboidratos e de gorduras, que a gente se alimenta no nosso dia a dia. Então esse alimento, porque tem que comer todo dia, então é justamente para isso, a gente tem que estar fornecendo ali compostos ricos em energia, como carboidratos e gorduras. Durante o metabolismo, vão ser direcionados ali, os resíduos desse metabolismo vão ser direcionados para a mitocôndria, metabolizado, gerada essa energia e faz aqui o que a gente chama de respiração. Entra oxigênio, sai CO2 liberado lá do ciclo do ácido cítrico, mais água. Então, isso acontecendo dentro da mitocôndria. O ATP que sai dessa mitocôndria, que foi gerado, vai ser utilizado para as diversas funções das células, como mitose, meiose, endocitose, exocitose, sinalização celular, transporte ativo, biossíntese de materiais celulares, porque ao mesmo tempo que degrada, também precisa sintetizar novos necessários de acordo com a demanda celular, para a célula se mover, para a célula se contrair, no caso dos músculos. Então, muita energia se gasta em diferentes funções celulares. Durante essas funções, a realização dessas funções celulares, o ATP é quebrado em ADP fosfato e libera sua energia para que haja a realização dessas funções. O ATP, adenosina trifosfato, é essa molécula aqui. Sua estrutura molecular vai ter um açúcar ribose, uma adenina, uma base nitrogenada, que é a adenina, e aqui os 3 fosfatos, ó. Tá certo? A quebra dessa primeira ligação fosfato é a que libera maior quantidade de energia. Se for preciso, também pode quebrar aqui e liberar mais energia, tá certo? Então, ó, tem 2 ligações ricas em energia. Essa é a primeira e aqui também, se quebrar, é a segunda. ATP, a primeira quebra. A ATP formando ADP, adenosina difosfato, mais o fosfato inorgânico, libera 10 quilocalorias por mol em condições normais de temperatura e pH. Um mol de ATP gerado aí dentro de uma célula viva gera em torno de 14 quilocalorias por mol desse ATP. Então, aí algumas continhas mais para a gente ter um pouco de noção do quanto se gasta. Aí vai depender de que exercício você faz, você vai gastar aí essas quilocalorias também numa academia, numa corrida, numa dança. Então, a gente gasta-se também, se procurar, você encontra quantas quilocalorias se gasta fazendo qualquer atividade física. Algumas saem por segundo, algumas saem por horas. Quanto é que você gasta aí de quilocalorias, queimando aí essas moléculas. Então, as mitocôndrias são consideradas nossas usinas geradoras de ATP, adenosina trifosfato. Durante a via glicolítica, que é chamada de glicólise, considerando a anaeróbica, que não vai entrar para o ciclo de Krebs, que não vai entrar para a fosforilação oxidativa, ou também chamada de fermentação, que vai ser só a nível de citossol, gera-se 2 ATPs. Aí a questão do saldo ali energético da glicólise, gera-se um saldo de 2 ATPs. Na fosforilação oxidativa, que os resíduos se os metabólitos aí da glicólise não fique só a nível de citossol na fermentação, mas vá também para as mitocôndrias realizar a fosforilação oxidativa, olha a quantidade de ATPs que são gerados. 36 ATPs são gerados aí nessa questão, né, da via, utilizando os metabólitos da via glicolítica e finalizando na fosforilação oxidativa, onde vai ser gerada a produção de acetilcoenzima A. Essa coenzima A entra no ciclo de Krebs. Aqui se libera muita energia, na verdade, né, nem muita energia, mas os elétrons que serão transferidos para a cadeia transportadora de elétrons, que seria esse sistema de transporte de elétrons, onde vai resultar ali na produção de ATP.
Essa figura é do Leninger. Então, aqui nós temos aminoácidos, que vêm das proteínas que a gente se alimenta, ácidos graxos, que vêm das gorduras, glicose, que vem dos carboidratos, todos são degradados aí no nosso metabolismo celular. A via glicolítica, a glicose é aquela primeira, quando está disponível, já entra nessa via de degradação, que é a glicólise, forma piruvato. Esse piruvato entra para a mitocôndria, é transformado em acetil-CoA, pode ver que todos vai se converter em acetil-CoA. Por quê? Porque o acetil-CoA é quem vai para o ciclo do ácido cítrico. Ó, ele entra aqui no ciclo do ácido cítrico, onde sai mais ainda elétrons. Pode ver que aqui saiu elétrons, aqui também, né? Esses elétrons aqui do ciclo do ácido cítrico, libera CO2, aqui 2 moléculas de CO2, e esses elétrons vão ser transportados até a cadeia transportadora de elétrons pelos FAD e NAD. Então, os carreadores de elétrons, que no caso, quando eles recebem os elétrons, eles se tornam reduzidos, NADH e FADH2. Aqui, então, na cadeia transportadora de elétrons, na membrana interna da mitocôndria, aqui onde vai acontecer realmente a fosforilação oxidativa, ADP mais fosfato é convertido em ATP. E os prótons H+, mais a molécula de oxigênio, formando água. Mostrando, bem dizer, a mesma coisa que já vimos. Aqui a mitocôndria, intermediários de ácidos graxos e de açúcar, fazendo seu metabolismo, ou por beta-oxidação, os ácidos graxos, ou por ciclo do ácido cítrico aqui, né, via glicolítica até chegar no ciclo do ácido cítrico. A beta-oxidação também aqui no passo 2 vai chegar no ciclo do ácido cítrico, é a formação do acetil-CoA. Os elétrons liberados serão levados até a cadeia transportadora de elétrons, que está aqui em vermelho, e que termina, né, esse processo todo culmina aí na formação de ATPs, aqui os ATPs sendo formados pela ATP sintetase, que é assim azul. A cadeia transportadora de elétrons, que está localizada na membrana interna da mitocôndria, então se essa é a membrana interna, aqui é a matriz e aqui é o espaço intermembranoso, nós temos bastante proteínas, esses complexos enzimáticos aqui é responsável pelo transporte dos elétrons, né? Temos também o biquinona e Estocolmo C, que são aí moléculas constituintes aqui que são móveis, são transportadores móveis também desses elétrons, vão estar ajudando aí nesse transporte de um complexo para o outro, tá certo? Aí ele vai receber de um e vai encaminhar até o outro, aqui no caso citocromo, e aqui os complexos enzimáticos, NADH desidrogenase, citocromo BC1 e citocromo oxidase. As moléculas de NAD que estão reduzidas vão se tornar oxidadas, doando aqui os seus elétrons e os prótons. Os prótons que vão se acumulando aqui, né, e durante a passagem dos elétrons por esses complexos, eles têm a capacidade, até por mudança conformacional dos mesmos, eles bombeiam. Ó, eles vão fazer que esses prótons H+ sejam transportados ou bombeados mesmo da matriz para o espaço intermembranoso, tá certo? Então, se NAD deixa aqui, NADH deixa seus elétrons e prótons, ele tem mais afinidade por esses elétrons do que o próprio NADH aqui. Então, por isso que acontece essa reação, é favorecido. O próximo tem mais afinidade ainda, como no caso aqui o biquinona, tem mais afinidade por elétrons do que o anterior, então os elétrons vão saltando. Aí o próximo tem mais afinidade, o outro mais e mais. Então ele percorre um caminho aí para chegar até a molécula de oxigênio, onde 2 prótons H+, mais o oxigênio formando água. Então pode ver que toda vez que o elétron passa, prótons H+ são bombeados para o espaço intermembranoso. E o que vai acontecer então? Vai haver aqui uma concentração de prótons H+.
vai haver aqui então vai gerar um gradiente diferencial entre o espaço intermembranoso, entre aqui o espaço intermembranoso e a matriz. Aqui, como nós falamos, vai gerar um gradiente, vai gerar então a força protomotriz aqui nesse espaço intermembranoso. Gera-se então com esse diferencial de gradiente. O que é a tendência aqui nessa situação? Sempre querer igualar os dois meios. É isso que acontece quando tem maior concentração de um lado do que do outro. E a única, isso é que é fantástico nas mitocôndrias, que na maioria dos tecidos, nós vamos ver que tem exceções, mas na maioria dos nossos tecidos, tecidos do organismo, a única proteína, o único componente que consegue permitir a passagem ou o retorno dos prótons H+, do espaço intermembranoso para a matriz é a ATP sintetase. Então, aqui, ela só consegue, os prótons H+ só conseguem retornar por aqui. E quando retorna, o que acontece? Ao passar, retornando para a matriz, por mudança conformacional, a ATP sintetase converte a ADP mais fosfato em ATP. Aqui, então, tudo acontece. Mas pode ver que precisou lá do início a gente se alimentar de carboidratos e de gorduras, acontecer glicólise, acontecer beta-oxidação, e tudo isso vai culminar aqui, nessa formação de gradiente de prótons H+, gera-se uma força protomotriz que, na tentativa de igualar as concentrações do meio, o H+ retorna. E por onde ele consegue retornar? Pela ATP sintetase, que sintetiza os ATPs. Aqui mostrando outra visão, assim, uma visão mais geral dessa mitocôndria, que além da beta-oxidação que está acontecendo, ou da fosforilação oxidativa, além dessa fosforilação oxidativa que está acontecendo na mitocôndria gerando ATP, aqui o ciclo do ácido cítrico liberando os elétrons, né? Nós já vimos, ó, ácidos graxos, carboidratos. Tem também a entrada de oxigênio, tem a saída de CO2 que foi liberado no ciclo do ácido cítrico, tem a saída de ATP e a entrada de ADP e fosfato, porque no citossol o ATP está sendo usado, quebra-se a molécula em ADP e fosfato, então eles retornam para a mitocôndria para que seja convertido em ATP e aí sai novamente para o citoplasma para cumprir as suas funções. Essa aqui é uma visão da ATP sintetase, com as suas proteínas, aí, várias proteínas que se associam para formar. Ela tem uma porção transmembrana que percorre toda a membrana perpassa toda a membrana interna, pode ver, ela comunica então o espaço intermembranoso com a matriz mitocondrial. Ela tem esse formato e a porção que vai ter a função ATPásica ou de ATPase, né, não de quebra, mas de síntese, é aqui na porção voltada para a matriz. Os animais que hibernam e os recém-nascidos, eles apresentam um tecido adiposo especializado, também chamado de gorduras pardas, que são ali as exceções, onde não vai ser a única proteína que a ATP sintetase não é a única proteína que permite a passagem dos prótons H+ para a matriz. Então, nesses tecidos, são ricos em mitocôndrias, sim, e tem outra proteína aí que surge na membrana interna, que é a termogenina. Então, surge essa outra proteína, ela vai ser chamada de desacopladora da fosforilação oxidativa. Por quê? Porque ela também permite a passagem de prótons H+, que está concentrado no espaço intermembranoso. Então, ao passar os prótons, só que ela não gera ATP, ela gera calor. Isso para manutenção da temperatura corporal de recém-nascidos e de animais que hibernam. Então, esse tecido adiposo multilocular ou marrom, que é chamado, que vocês vão depois ter a oportunidade de observar isso em histologia, com o professor Leandro. Ele, aqui, ó, pode ver como ele se distribui, o puro, que é o está em escuro, e o cinza, que seria um misturado de multi e unilocular. Estão preservando aqui o que? Os órgãos vitais.
Então, tanto os recém-nascidos quanto os animais que hibernam, com essa função de manutenção da temperatura corporal, eles têm essa gordura aí especializada, rica em mitocôndrias, e essas mitocôndrias apresentam a termogenina. Olha ela aqui, a termogenina, então ela permite a passagem. Tudo acontece como nós já vimos até agora. Aqui tem a cadeia transportadora de elétrons, tá certo? Ó, os prótons são bombeados quando passa por cada complexo enzimático. Os prótons H+ são bombeados para o espaço intermembranoso, que está aqui. Então, essa aqui é a membrana interna, aqui a matriz. Só que o retorno agora dos prótons H+, nesse tipo de tecido, não acontece apenas, não é a única via de passagem, não é a ATP sintetase, que a função é sintetizar ATP. Há, então, a termogenina, que permite também a passagem. Só que ao passar por aqui, ela não gera ATP, ela gera calor, que essa é a função dela nesses tecidos e nesses organismos que apresentam. As mitocôndrias, então, como tem seu próprio material genético, ela vai ter mutações associadas a elas. E se tem mutações, ali nós vimos que tem DNA próprio, que tem RNAs próprios, tem proteínas que são sintetizadas por elas mesmas. Então, ou até um gene mitocondrial, um gene que é nuclear, mas que necessita sintetizar uma proteína para a mitocôndria, qualquer mutações nesses DNAs que são referentes à mitocôndria e frente à necessidade das mitocôndrias nos diferentes tecidos, em todas as células, na função de sintetizar ATP para as demandas celulares, para as funções celulares, quando ocorre alguma mutação, algum defeito vai existir nesse funcionamento da mitocôndria, não ocorrendo da forma que acabamos de ver, isso vai afetar um tecido, não é? Então, as mutações mitocondriais refletem a dependência de um certo tecido à fosforilação oxidativa, porque a fosforilação oxidativa é quem mais produz ATP, como vimos ali em todo o processo da cadeia transportadora de elétrons e tudo mais. Então, se há alguma mutação que afeta o processo de geração de ATP, esses tecidos vão sofrer por esse erro aí nesse metabolismo. O sistema nervoso central é o mais sensível, ou seja, aquele que mais necessita desses ATPs, desse funcionamento correto. Qualquer erro aí é o tecido que primeiro vai sentir, seguido do músculo esquelético, rim e fígado. Então, o músculo esquelético para contrações, para realização das funções musculares, os rins e o fígado, com as suas importâncias aí dentro do organismo, sofrendo as consequências de, às vezes, um erro na fosforilação oxidativa. Aqui algumas doenças relacionadas às mitocôndrias. Como nós falamos, se tem erros, pode acontecer erros. Traduzindo essa aqui, a primeira é uma neuropatia óptica hereditária de Lebers, levando à perda da visão e disritmia cardíaca. Pode ver então que vai afetar o músculo cardíaco e o músculo da visão, né? Por isso, neuropatia óptica hereditária de Lebers. Essa aqui é uma doença ou uma síndrome das fibras vermelhas anfractuadas e epilepsia mioclônica, afetando aí sistema nervoso central e músculos esqueléticos e cardíaco. Então, pode ver aí, aqui, essa síndrome, essa patologia, refletindo a importância da fosforilação oxidativa, de uma mitocôndria funcionando corretamente, então levando a normalidades no sistema nervoso e nos músculos esquelético e cardíaco. A síndrome Kearney-Sayre, levando a sintomas neuromusculares, incluindo paralisia dos músculos do olho, demência e ataques. Então, alguns exemplos de doenças aí já bem caracterizadas relacionadas às mitocôndrias. E as mitocôndrias também aí podem ser afetadas por alguns agentes tóxicos. Alguns agentes podem estar afetando diretamente o seu funcionamento. Aqui eu listei só alguns, existe uma lista enorme de tóxicos que podem estar
aí afetando o funcionamento correto da mitocôndria, mas alguns, às vezes, mais conhecidos aí, que a gente ouve falar mais, ou às vezes até, né, igual o etanol, aí o álcool, a questão até do uso, e podendo aí, ó, sofrer os seus efeitos. Olha o etanol. O etanol reduz a formação da coenzima A, inibindo a alfa-cetoglutarato. Então, se não produz coenzima A, inibe ali a entrada no ciclo do ácido cítrico, que é quem ali libera bastante elétrons e que vai para a cadeia transportadora de elétrons. O cianeto e o monóxido de carbono, aqui até liberado por carros, inibem as proteínas da cadeia respiratória. Olha só, então vão se associar aí inibindo o funcionamento da cadeia respiratória, a cadeia transportadora de elétrons ali. Doxorubicina atua como aceptor de elétrons, então, em vez de ter lá os NAD, FAD recebendo elétrons, até as próprias cadeias transportadoras também de elétrons são aceptores de elétrons também, vai ter aí uma toxina, uma substância tóxica, doxorubicina, que pode estar aí recebendo esses elétrons e não permitindo que eles façam o seu papel correto ali de atuar na fosforilação oxidativa. A cocaína, aqui outro composto tóxico, inibe a chegada, inibe com E aqui tá feio, né? Que vai inibir, acho que é E aqui, né? Inibe a chegada de oxigênio à cadeia transportadora, então levando à isquemia, ó. Então, já afeta aqui a questão do oxigênio. Tá vendo? Então, como diferentes tóxicos atuando de diferentes formas e afetando o funcionamento correto da mitocôndria. Então, se afeta ali o funcionamento da mitocôndria, vai afetar o produto final, que seria a questão da respiração celular e da produção de ATP. Era isso que eu tinha para mostrar para vocês com relação a mitocôndrias, tá bom? E logo mais eu mando mais conteúdos aí para vocês. Abraço.